Segundo livro de Samuel, capítulo de número 5, versículo de número 16, você que achou, diga amém. Diz o texto: Elisama, Eliada e Elifelete. Elisama, Eliada e Elifelete. Não feche a sua Bíblia. Nós estamos diante de um texto e diante da história de um dos personagens bíblicos mais conhecidos da Bíblia Sagrada, e este é Davi. Na verdade, quando nós apontamos e falamos acerca de Davi, logo surgem momentos da história de Davi, da vida de Davi, que marcaram, e logo que nós citamos o seu nome, são alguns episódios rapidamente que vêm à nossa mente, em nosso coração. Dentre esses momentos, um dos maiores momentos na vida de Davi e que mais nós lembramos é a guerra ou a luta de Davi contra o gigante Golias. Este homem é um dos personagens bíblicos mais conhecidos e a sua história é uma das mais inspiradoras da Bíblia Sagrada. Na verdade, o cenário que preparará a chegada de Davi, a chamada de Davi, ou o início da história de Davi na Bíblia, se dará no primeiro livro de Samuel. O cenário que está sendo preparado para isso é a ocasião em que, no primeiro livro de Samuel, capítulo 8, se não me falha a memória, Samuel já estava avançado em idade, e algumas coisas agora começarão a acontecer que são preocupantes para eles, mas também lição para nós que aqui estamos. Você perceberá que Samuel está avançado em idade, já está velho, já está idoso, e agora o povo está diante de Samuel e roga a Samuel dizendo: Samuel, há um problema, há um desejo, há um questionamento entre todos nós que aqui estamos. Eu imagino Samuel então pedindo para que esse povo agora diga o que é que está preocupando eles. O relato, o questionamento, aquilo que eles vão trazer diante de Samuel é: Samuel, todas as outras nações, todos os outros povos, todas as outras pessoas têm reis para eles, todas as outras nações têm reis para si, há um rei. O que esse povo está agora colocando diante de Samuel é: Samuel, nós queremos parecer com eles, nós queremos estar como eles estão, nós queremos viver como eles vivem. Só que olhe para cá, um problema começa a acontecer exatamente a partir daqui. Samuel está preocupado, Samuel está angustiado, porque na concepção dele, na mente dele, ele sabe que esse povo está rejeitando não Samuel, mas o Deus que estava governando tudo e todos, ao ponto de que agora Samuel está preocupado, angustiado, desesperado e amargurado. Só que agora é o próprio Deus que se apresenta para Samuel para dizer: Samuel, fique em paz, fique tranquilo, porque esse povo não está rejeitando a você, mas a mim. Deus se apresenta agora para Samuel para dizer: Samuel, esse povo, com a rejeição que eles estão fazendo, não é para você, não é com você, mas a rejeição que eles estão manifestando agora é para comigo. Afinal, Samuel, eu tirei esse povo do Egito, eu guardei esse povo, eu livrei esse povo, eu abençoei esse povo, eu conduzi esse povo, eu estive com esse povo durante os piores momentos que esse povo já viveu. Só que agora, e aqui eu não sei para você, mas acende uma luz de alerta para mim, porque a declaração que Deus está fazendo é: em tantas coisas que eu já fiz para esse povo, agora eles querem parecer com os outros, e na tentativa de parecer com outros, eles não rejeitam você, mas rejeitam a mim. Olhe para cá, cuidado, para que na tentativa de parecer alguém que na sua concepção, na sua mente e na maneira como você avalia as coisas, você está tentando parecer com a história de alguém, mas está rejeitando Deus que escreveu a tua história.
Há uma preocupação que toma o coração de Samuel. Deus agora está tentando tranquilizar Samuel, mas está dizendo exatamente o que Samuel já estava pensando. Esse povo está rejeitando a Deus para tentar parecer com outro. Olhe para cá, cuidado, para que na tentativa de parecer alguém que você pensa que tem sucesso, que tem crescimento, que vive o que você reputa que ainda não está vivendo, cuidado, para que na tentativa de viver a mesma coisa, estar na mesma história, viver os mesmos resultados, você não esteja saindo daquilo que Deus já escreveu para a sua história. Há um problema quando nós queremos estar em uma história que Deus não escreveu para nós. Há um problema quando nós queremos nos encaixar em ambientes que Deus não preparou para nós. Há um problema quando nós queremos estar nos ambientes que Deus não preparou para que nós estivéssemos. E eu preciso dizer ao teu coração, tem lugares que Deus permitirá você entrar. Só que eu também preciso dizer que tem guerras que, já que você está entrando com as próprias mãos, se prepare para também com as próprias mãos colher as consequências delas. Porque um povo que tem Deus como rei, como general, como soberano, como prioridade, tem também a certeza de que quando tudo acontecer, se eu tenho a convicção de que eu estou exatamente no lugar que Ele me colocou, eu também tenho a certeza, Ele vai se responsabilizar por todas as coisas. Deus te traz hoje à noite aqui para dizer ao meu e ao teu coração, não saia da história que eu escrevi para você. Não queira parecer ou escrever uma outra história. Eu já tenho uma história escrita, eu já tenho uma história determinada. Levante uma das mãos lá em cima. Deus te traz aqui hoje à noite para dizer, tem coisas que você está desejando para agora, não está acontecendo agora, não está colhendo agora, e por conta disso, você pensa que precisa parecer com outro, estar no ambiente do outro, viver a mesma história do outro, e Deus te traz aqui para dizer, fica em paz, porque eu tenho uma história diferente para você, mas ela será poderosa, ela será grandiosa, ela será extraordinária. Eu vim como boca de Deus dizer ao teu coração, você não precisa escrever uma nova história, você não precisa tentar estar como os outros estão, você não precisa caminhar pelo caminho que os outros caminham, você não precisa tentar caminhar pelos seus próprios caminhos, planejamentos e projetos. Deus te traz aqui para dizer, se você estiver na história que eu escrevi, eu continuo guardando, continuo abençoando, continuo livrando a tua casa. A história de Davi é uma das histórias mais conhecidas, e este é o cenário que começará logo após a chamada deste homem. Por quê? Porque agora, na tentativa de ter um rei para si, esse povo escolhe e coloca no trono Saul. Há um problema, porque esse povo já rejeitou a Deus, e agora quem está no trono é da escolha deles. Eu não sei se isso alegra ou preocupa o seu coração, mas todo trono que é ocupado por alguém que não foi Deus que colocou, mais cedo ou mais tarde, vai dar prejuízo. Eu vou dizer de novo. Todo ambiente, todo trono, toda posição, todo lugar que alguém está em um momento, mas não foi Deus que levou, mais cedo ou mais tarde. Felipe, mas Deus não permitiu? Permissão dele não significa aprovação. Cuidado para não estar vivendo a permissão dele e achar que está vivendo a aprovação.
Permissão não tem nada a ver com aprovação. Eu vim dizer ao coração de alguém esta noite: cuidado, porque você pode estar caminhando de um jeito e achando Deus está deixando, Deus está permitindo, e Deus te traz aqui para dizer: não significa que porque eu permiti, não significa que eu deixei, não significa que eu permiti acontecer, que eu também aprovei. Deus nos traz aqui hoje à noite para dizer: mais cedo ou mais tarde terá prejuízo por pessoas que tomaram o lugar que não fui eu que coloquei. Só que eu vim com uma boa notícia para o teu coração, porque se tem um Saul no lugar que não foi Deus que colocou, mas permitiu e dará prejuízo, tem um Davi, irmão, que pela vista dos outros não deveria estar, mas é assim mesmo. Todos que são chamados por Deus nem sempre são aprovados em primeiro momento, mas quando Deus decide colocar em algum lugar, quando Deus decide implantar em algum ambiente, ainda que alguém diz não vai dar certo, não vai acontecer, não deveria estar, não merecia estar, você vai continuar gerando fruto, vai continuar produzindo para a glória de Deus, porque todo Davi que Deus separou continua produzindo frutos para a glória de Deus. É interessante que agora este Saul está no trono. O tempo passa, a história passa, os anos passam. Quando chega em primeiro livro de Samuel, capítulo 16, Deus vem a Saul com uma ordem. A ordem, grave isto, a ordem de Deus para Saul é: Saul, vai nos amalequitas, mate todos, não preserve ninguém. Só tem um problema, porque Saul quer preservar aquilo que agrada aos olhos. Isso sempre foi um problema, porque tudo que agrada aos olhos, mas quebra princípio, não é bom. Sabe qual é o nosso problema? Tem muita gente caminhando não por princípio, mas por vista. Eu preciso dizer ao teu coração: mais cedo ou mais tarde vai dar prejuízo também. Lembra que quando Deus coloca Adão e Eva no jardim, a ordem é: tem muitos frutos, comam todos, só não comam um. Quando a serpente vem, e já tem um problema, porque tem Adão e Eva que decidiu parar para ouvir serpente. O problema começou exatamente aqui. Só que agora eles estão olhando, e o texto declara dizendo: e ela tomou e comeu, porque agradava aos olhos. Só que o que agrada aos olhos e agrada ao paladar está quebrando princípios. É por aquilo que agradou os olhos de Eva que ela foi colocada para fora do jardim. Cuidado. Você pode estar vivendo em ambientes, lugares, histórias extraordinárias, mas por algo que agrada aos olhos, mas quebra princípio, pode colher coisas duradouras e difíceis. Só que agora, esse Saul vai preservar. Quando ele volta, eu sei que vai ser difícil da glória, mas eu vou dizer o texto. Quando ele volta, Deus olha para ele e diz: por que você preservou? É ele que preserva, mas na hora de pagar a conta, ele olha e diz: não fui eu que preservei, foram os soldados que trouxeram. É que é assim mesmo, Saul preserva, mas na hora de pagar a dívida, ele sempre acha alguém para colocar a conta. Eva pecou, Adão pecou, mas ficou um jogando para o outro até cair na serpente. Mas ninguém quer abraçar para si a consequência daquilo que plantou. Só que agora esse Saul, com essa atitude, Deus se apresenta para ele para dizer: você, entre linhas, o que Deus está dizendo é: você sairá do trono, será rejeitado. Só que perceba que esse Saul ainda continua no trono. Ele ainda continua no lugar que alguém o colocou. Ele continua sentado no trono que estava. Só que agora Deus fala com Samuel e diz para Samuel: Samuel, até quando você vai ter dó de Saul? O irmão vai apertar. Até quando você vai ter dó de Saul,
quem eu já rejeitei. Sabe o que Samuel está fazendo? Ele quer preservar quem Deus rejeitou. Aí Deus te traz aqui para dizer ao teu coração: até quando vai manter perto quem eu já rejeitei? Eu sei que é difícil dar glória, porque aquilo que agrada a gente quer manter perto. Aí Deus nos traz aqui para dizer: a sua vontade é maior do que a minha. Então os seus princípios são maiores do que o meu. Então, porque na tentativa e medo de perder alguma coisa, de perder alguém, você está preservando aqui aquilo que Deus já rejeitou. E Deus te traz aqui para dizer: só terá dois caminhos. Ou você toma a posição de rejeitar Saul e ter a sua história crescendo e próspera, ou você colherá o mesmo resultado de Saul. Mas Deus nos traz aqui hoje à noite para dizer ao meu e ao teu coração: você não pagará a mesma conta, você não terá a mesma dívida, porque hoje à noite você deixará para trás quem não é para caminhar, você vai romper quem não é para levar adiante. Deixe Saul para trás. Só que olhe para cá, não descarte a história de Saul por completo, porque o Deus que tem princípios, Ele também vai provar e mostrar isso a Davi. Porque Saul está rejeitado, Davi será ungido. Deus fala com Samuel, diz: Samuel, vai à casa de Jessé. Na casa de Jessé, há entre os filhos dele, um dos filhos dele, que vai subir no trono, será ungido e será rei. Só que olhe para cá e prepara para o mão para dar glória. Em primeiro livro de Samuel, capítulo 17, Saul é rejeitado, Samuel na casa de Jessé, Davi no campo, chega do campo, óleo cai sobre a sua cabeça e ele é ungido. Na minha concepção, e acredito que na sua também, esse Davi deveria assumir o trono exatamente nesse momento. Esse Davi tem unção na cabeça, o Saul está rejeitado no trono, mas o Davi ainda volta para o campo. Porque o que Deus está provando para Davi é: Davi, eu te faço promessas, te preparo, mas não te isento dos processos difíceis e dolorosos. Tem muita gente achando que pelo azeite na cabeça algumas coisas vão ser mais rápidas. E eu preciso dizer ao teu coração, e eu sei que vai ser difícil dar glória, mas é pelo contrário, é pelo azeite na cabeça que algumas coisas tornaram-se mais difíceis. É pela unção que você tem que algumas coisas complicaram ainda mais. É pela unção que Deus derramou sobre você que coisas que pareciam tão fáceis tornaram-se tão difíceis. Que coisas que pareciam que estavam tão próximas, parece que estão cada vez mais distantes. Deus te traz aqui para dizer: é que a minha unção na tua cabeça não te isenta dos processos dolorosos, mas fica em paz, porque a minha unção na tua cabeça vai te preservar em vida. Levante uma das mãos lá em cima. Eu vim gritar ao coração de alguém e dizer: é pela unção na tua cabeça que o diabo não vai te matar. É pela unção na tua cabeça que o diabo não vai te destruir. É pela unção na tua cabeça que nenhuma palavra vai acabar com a tua história. É pela unção na tua cabeça que as coisas não serão mais fáceis, porém Deus te preservará em vida. Deus te preservará em vida. Olhe para cá e grave isso. Sem a unção na cabeça você já teria parado faz tempo. Sem a unção na cabeça talvez você não teria aguentado leão e urso.
Sem unção na cabeça e promessa no coração, você não teria aguentado Golias. Sem unção na cabeça e promessa no coração, você não teria saído da caverna de Adulão. Sem unção na cabeça e promessa no coração, você não teria avançado depois daquela crise. Mas é porque tem unção na cabeça e promessa no coração, que caminha mesmo angustiado, que caminha mesmo ferido, porque tem uma convicção: há uma unção sobre a minha cabeça. É o próprio Deus que brada no Salmo 89 e o verso 20, dizendo: achei a Davi, meu servo, com meu santo óleo unge. Ele tem promessa. Ele tem unção, está diante de Golias. Só que lembra que, enquanto Saul está no trono, ele agora também terá alguns momentos difíceis. Em alguns momentos, ele é dominado por um espírito maligno, conturbado por ele. E agora, só tem um que, além de tocar bem, tem unção na cabeça. Ô irmão, sou apaixonado no texto, porque o texto diz: e Davi tocava bem. Só que ele está indo para alguns ambientes, não é só pela qualidade, é pela unção também. Porque qualidade te leva a alguns lugares, mas é só a unção que te mantém lá dentro. Irmão, eu vou dizer de novo ao coração de alguém: a sua qualidade, o seu preparo até te abre portas, te abre acessos, te coloca em lugares, mas é só a unção na cabeça que vai preservar você lá, que vai deixar você lá, que vai manter você lá. E agora, esse Saul, já que é Davi que é usado para expulsar o espírito maligno dele, ele até começa, irmão, pelo amor de Deus, grave isso, ele até começa a gostar de Davi. Só tem um problema: ele está gostando de Davi, só que agora começa um cântico de algumas mulheres que começam dizendo: Saul matou milhares, Davi dezenas de milhares. Aqui começa um problema, porque ele gosta do Davi, enquanto Davi está debaixo dele. Ele até gosta de Davi, enquanto Davi não é maior do que ele. Ele até gosta de Davi, enquanto Davi responde para ele. Ele até gosta de Davi, enquanto Davi é submisso a ele. A partir do momento que Davi crescer um pouco, o ódio cresce na mesma medida. E eu vim até aqui para dizer ao teu coração: cuidado, para que o seu coração não seja o de Saul. Felipe, mas fui eu que discipulei Ciclano. Felipe, fui eu que ajudei fulano. Felipe, fui eu que abençoei ele ou ela. Não tem problema. Na ordem de Deus e no reino de Deus não tem essa. É um que planta, é um que rega, mas só tem um que dá crescimento. Eu vim pregar ao teu coração, dizer: Deus te trouxe aqui antes que o coração de Saul domine o teu coração. Deus te traz aqui para dizer: não pense que porque você ajudou alguém, abençoou alguém, discipulou alguém, este alguém sempre será dependente de você. Tenha maturidade para entender que no reino é assim mesmo. Eu preparo alguém que vai mais longe do que eu, que vai além do que eu, que alcançará lugares mais distantes do que a mim. Esse Davi já tem promessa. Sai desse ambiente. Em 1 Samuel capítulo 22, ele vai à caverna de Adulão. Lá ele, além de ser preparado, prepara outros. Só que quando nós chegamos no capítulo 31 desse mesmo livro, e eu já entro no texto, o capítulo 31 vai nos deixar algumas lições importantíssimas. Dentre elas, você perceberá, é a morte de Saul. Só que eu vou de maneira muito calma para não dizer que foi por emoção. A morte de Saul e de seus filhos, no capítulo 31, se dará da seguinte forma: os filisteus estão lutando contra o povo de Israel. Os filhos de Saul morrem. No meio da guerra, Saul está gravemente ferido. Só que olhe para cá, Saul está ferido, porém não está morto ainda. Quando ele sai, ele encontra um moço, um soldado,
e diz para ele: tire a sua espada e me mate, para que esse povo não me mate e se glorie em cima da minha morte. Sabe qual é o problema? Começará aqui. E agora eu me refiro diretamente aos líderes, seja na igreja ou seja em qualquer outra esfera, mas eu me refiro exatamente aos líderes agora, porque Saul está olhando para alguém dizendo: tire a sua espada e me mate, para que não venha outro e me mate. Esse homem está olhando para a declaração de Saul e declara dizendo: eu não posso fazer isso, eu não posso tomar essa atitude. E há duas lições. Primeiro, no meio do caminho, você encontrará líderes feridos. Cabe a você terminar de matar ou abastecer para continuar lutando. Eu sei que vai apertar, mas eu vou dizer: tem muito Saul que já está ferido, mas ferido não significa que está morto. É você que decide, ou mata ou dá vida. Aí tem gente dizendo: eu nunca matei ninguém, mas a língua mata muita gente sem nem perceber. Felipe, eu nunca matei a história de ninguém, a liderança de ninguém. Ah não? E quando você, em uma oportunidade, em uma festa que era para celebração, trouxe à mesa a história de líderes que estavam fragilizados, mas estavam vivos, e naquela mesa você terminou de matar. Deus te traz aqui para dizer: é você que decide terminar de matar ou se levantar para dar vida. Esse moço decide não matar, e é aqui que eu me refiro aos líderes agora, porque Saul entendeu que esse moço não iria matar. Saul tira a espada, coloca a espada e deita sobre ela, pula sobre ela, e agora ele ainda não morreu, mas está muito ferido, próximo a morrer. A morte dele se dará quando o outro vem e termina de matá-lo. Mas aqui começa a agonia da morte de Saul. Olhe para o texto. A partir dessa atitude, o outro soldado pegou a espada e se matou também. É por isso que eu me refiro aos líderes. Cuidado, para que as suas dores de agora não acabe só com a sua história, mas acabe com a de outros também. Porque diante de uma dor, você tem a oportunidade de pedir ajuda e tentar lutar de novo. Mas tem muito líder dizendo: eu vou parar é agora mesmo, vou entregar é agora mesmo, vou abandonar é agora mesmo. O exemplo de Saul faz o outro moço tirar a própria vida também. A sua atitude vai corroborar com a atitude de outro. Se você tirar a vida, outro também tirarão. Mas se você decidir se levantar dizendo: eu ainda acredito de novo, eu creio de novo, eu acredito mais uma vez. Eu vim pregar ao coração de alguém esta noite dizer: se mesmo caído, mesmo ferido, você se levantar, Deus pode restaurar não só a sua história, mas de todos os que estão em sua volta. Alguém levantou a mão lá atrás. Eu vou dizer: se você acreditar de novo, crer de novo, confiar de novo, Deus vai restaurar você, mas vai restaurar a sua casa também, a sua família também, os seus negócios também, a sua empresa também. Creia de novo, acredite de novo, luta de novo, se levanta de novo. No capítulo 1 do segundo livro de Samuel, a morte chega até Davi, o relato da morte. O cenário que está acontecendo, ele está 2 dias em Ziclag. No terceiro dia chega um moço, fala da morte de Saul e de seus filhos. Saul agora, olhe para cá, Saul agora tem diante dele uma oportunidade. Quem está no trono, no lugar que é meu, morreu. O que eu faço? Festa. Não é o que Davi faz. Vai apertar, irmão. Davi está diante de uma oportunidade. É agora o meu momento para assumir aquilo que Deus disse. Só que enquanto tem alguém, um Saul morto, ele entendeu:
Eu não faço festa na morte de Saul. Eu vou mais claro para você não fingir que não é com você. Davi entendeu, não dá para celebrar a queda de alguém. Não dá para festejar a morte de alguém. Felipe, mas se o líder saiu agora, é o momento dele subir. Só que Davi sabe, Deus tem a sua maneira de me colocar no trono. Eu não preciso comemorar a queda de ninguém. Cuidado para que a pauta da festa que você faz na sua casa não seja a queda de alguém. Cuidado para que a mesa rodeada de pessoas, a comemoração lá não seja dizendo, já que agora o músico caiu, o líder caiu, o pastor caiu, a liderança caiu, agora é o meu momento de assumir. Davi está dizendo, Deus sabe a maneira de me colocar lá. Eu não festejo a morte de ninguém, eu não comemoro a queda de ninguém. Olhe para cá. Eu sei que algumas quedas no nosso meio evangélico tomam uma proporção ainda maior e vão parar nas redes sociais. É você que decide disparar em grupos ou não. Eu sei que algumas quedas acontecem e tornam-se um escândalo ao ponto de que todos ficam sabendo. É você que decide compartilhar a notícia ou não. Porque quando você compartilha, você parece que não. Porque alguém tem a capacidade de achar que é super crente dizendo não, é só uma informação que eu estou passando, é nada. Está comemorando porque alguém caiu e a sua hora está mais perto, o seu momento está mais perto. Mas eu vim pregar ao coração de alguém dizer, as nossas redes sociais, os nossos grupos de WhatsApp, a mesa da nossa casa, não será palco para festejar a queda de ninguém. Se algum pregador cair, se algum cantor cair, se alguém abandonar a fé, se alguém sofrer algum escândalo, ele não vai sair de nós, não vai surgir de nós, não será compartilhado por nós, porque nós não comemoramos a queda de ninguém, nós não festejamos a queda de ninguém. A partir desse momento, Davi entende, eu preciso tomar uma atitude, eu preciso sair. Ele agora sai dali, faz uma oração, porque Davi entendeu, não dá para entrar em lugar nenhum se primeiro não orar. Ele ora, Deus responde, ele vai. Só que olhe para cá, ele não vai subir e assumir Israel agora. Tem um filho de Saul que vai assumir primeiro. Davi é levado para Hebrom, reina lá durante 7 anos, 7 meses, se não me falha a memória, em Judá. E agora, depois de 7 anos, é que ele vai subir e reinar em Jerusalém. Deixa eu dizer algo ao teu coração. Não despreze as pequenas portas que Deus te coloca. Não amaldiçoe os pequenos processos que Deus te submete. Não reclame pelas portas pequenas que Deus te fez entrar e passar, porque as portas pequenas de agora são a preparação para você chegar aonde Deus disse que ia te colocar. Olhe para cá. Eu estou pregando para alguém que talvez o seu desejo, o sonho do seu coração é: eu desejo me tornar um grande empresário. Aí tem alguém que olha para uma pequena porta e diz: por que Deus me colocou aqui? E Deus te traz aqui para dizer: se você não ter conhecimento primeiro do que é as grandes portas, quando chegar lá, você não vai aguentar e vai se perder lá. É por isso que eu uso as pequenas portas, para deixar você familiar, oh, irmão. Para você ter conhecimento de algumas burocracias, para você ter conhecimento de algumas coisas, porque se eu tiro você do pasto e coloco direto no trono em Israel, você não teria maturidade para aguentar algumas coisas. É por isso que eu abri primeiro uma pequena porta, é por isso que eu te coloquei primeiro em pequenos lugares, é por isso que primeiro eu te coloquei em pequenos empreendimentos, para que você aprenda agora a ter valor agora, se submeta agora, porque as portas maiores chegarão. Oh, irmão,
irmão, levante uma das mãos para os céus. Faça diferente, segura na mão desse crente que está do seu lado e levanta a mão dele ou dela lá em cima. Isso. Deus te traz aqui hoje à noite para dizer: se prepare, porque tem grandes portas chegando. Se prepare, porque tem grandes portas que começarão a acontecer. Mas eu estou te treinando nas pequenas portas. Eu estou te treinando nos pequenos processos. Eu estou te treinando agora. Valorize agora. Se prepare agora. Se capacite agora. Entenda agora. Compreenda agora. Porque as grandes portas chegarão. Após esse momento, ele é convidado, ora, sobe, está em Jerusalém, e alguns filhos dele nascem, e é exatamente o texto que lemos. Dos filhos de Davi que nascem 3 meninas, que é o texto que lemos, e agora ele vai colocar o nome dizendo: Elisama, Eliada e Elifelete. Você se lembra, e outra vez eu disse que todo judeu, quando vai colocar o nome de um filho, coloca o nome do filho para reputar algum momento de sua história. Quando nós olhamos para o nome das filhas que Davi está colocando agora, a partir daqui faz total sentido então. Porque Davi começa, e perceba que no nome das 3, a expressão das 3 continua da mesma forma, e tem 2 letras, E-L, El. E essa expressão em hebraico significa Deus. Por exemplo, lembra? Daniel, Emanuel, todos significa que o significado aponta para Deus, submete alguma coisa a Deus. No nome das 3, ele declara: Elisama, Eliada, Elifelete. Primeiro, ele está pegando aquilo que está gerando agora e dizendo: vou colocar nelas algo que aponte para Deus. É a primeira lição para o teu coração. Quando Deus abrir, quando Deus fizer, pare de lembrar de todos e se esquecer de quem fez. Porque na nossa festa, na nossa comemoração, na nossa celebração, a gente liga para parente, liga para amigo, e sequer ora 5 minutos reconhecendo quem foi que fez, quem foi que abriu, quem foi que operou. Deus te traz aqui para dizer: glorifique o meu nome nas portas que eu estou abrindo. Submeta ao meu nome os processos e as coisas extraordinárias que eu estou fazendo. Ele começa: Elisama. Quando ele declara Elisama, o significado de Elisama é: Deus me ouve. Percebe que faz todo sentido para esse Davi, porque é um Davi que sozinho, apenas com as ovelhas do seu pai em um campo, ele sabe o que é orar, chorar, lamentar e não ter ninguém para lhe ouvir. Davi sabe o que é falar com Deus e ter resposta dele, ou falar com Deus e às vezes ele não responder, mas ele ter a certeza que ele está presente em todos os momentos. É por isso que ele declara dizendo: Deus me ouve, porque ele está dizendo: quando ninguém parava para me ouvir, tinha um ouvido que sempre estava atento. Eu vim pregar ao coração de alguém esta noite que está cansado, dizendo: ninguém me ouve, ninguém para me escutar, ninguém quer conhecer a minha história, ninguém quer parar para ouvir as minhas dores, as minhas labutas. E Deus te traz aqui para dizer: fica em paz, eu te escuto em todo momento, eu te ouço em todo momento. Jeremias capítulo 33 e o verso 3 diz: clama a mim, responder-te-ei coisas grandes e firmes
que ainda não sabe. O que Deus está dizendo é: a partir do momento que você me clamar, eu digo a você coisas extraordinárias que já estavam reservadas e guardadas a você. Lembra que 1 Crônicas capítulo 7 versículo 14, o texto diz: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Olhe para cá. Quantas vezes, eu acho que eu já disse isso aqui outra vez, quantas vezes eu não via o meu pai viajando e minha mãe angustiada em casa por algumas lutas, provas e contas que estavam chegando. E quando ela pensava que a gente estava dormindo, ela juntava todas as contas, entrava para dentro do quarto, jogava as contas no chão, se trancava lá dentro. E lá dentro, enquanto pensava que a gente não estava ouvindo, lá dentro ela chorava, lá dentro ela gritava, lá dentro ela orava. E enquanto ela orava dentro de um quarto, ela não sabia que do lado de fora já tinha um Deus movendo muita coisa, trabalhando muita coisa. A minha irmã está aqui. E quantas vezes a gente não estava em casa e ou o telefone tocava, ou alguém chegava na portaria dizendo: Silvana, eu estava lá em casa, e quando me preparava para ir ao mercado, Deus falou comigo: enche mais um carrinho e leva na casa dela, leva na casa da minha filha. Deixa eu dizer algo ao teu coração: Deus nunca te deixará desamparado. Se você falar, Ele escuta. Se você orar, Ele ouve. É só falar que Ele ouve. A segunda expressão: Ele olha para a filha e declara dizendo: Deus me conhece. Irmão, eu não sei se isso preocupa ou alegra o seu coração. Porque o que Davi está dizendo é: Ele me ouve, mas também me conhece. Isso aqui é mais profundo do que parece. Porque você ouve muita gente, mas não conhece todo mundo que ouve. Oh, irmão, você já parou para escutar muita gente, mas não significa que porque você parou para ouvir, significa que você conhece. Não significa que porque você sabe do problema, você conhece aquela pessoa. Só que o que Davi está dizendo é: Ele me ouve, mas Ele também me conhece. Davi, o que é que você está dizendo? Eu estou dizendo que quando eu dobro os joelhos para orar, Ele está disposto a me ouvir. Mas o nosso relacionamento é tão profundo que além da oração que sai da minha boca, Ele conhece até o que eu não consigo falar. Oh, irmão, o que Davi está declarando é: Ele me conhece a tal ponto que ninguém que pensa que me conhece como Ele me conhece. Lembra que quando Deus se apresenta para Jeremias, em Jeremias capítulo 1, verso 5, Deus olha para ele e diz: antes que nascesse, eu te conheci. Antes que te formasse no ventre, eu te separei. As nações te dei por profeta. Olhe para cá, quão profundo é o que Deus está dizendo a Jeremias. Porque Jeremias ainda estava informe e Deus estava apontando para ele dizendo: ainda não tem forma, ainda não chegou ao conhecimento dos outros, mas eu não só conheço o que você está chegando, eu não só conheço a sua história, como já preparei o teu futuro. Eu não só conheço agora, mas preparei o teu futuro também. Olhe para cá. Deus te traz hoje à noite aqui para dizer ao meu e ao teu coração: eu não só te escuto, mas eu conheço as dores da sua alma. O salmista no Salmo 139, a partir do verso 1, diz uma expressão que me alegra. O salmista começa dizendo: Senhor, Tu me sondas, me conheces, sabe do meu assentar, sabe do meu levantar.
ainda antes que a palavra viesse à língua, o que ele está dizendo é: eu nem pensei em falar, e o Senhor já conhece aquilo que eu vou dizer. O Senhor me sonda e me conhece. Aí ele tenta fugir, ele diz: e se eu tentar fugir do Senhor, será inútil, será vão. Por quê? Porque se eu tentar me esconder na profundeza dos mares, quando chegar lá, a tua mão também está lá. Se eu tentar me esconder no mais altos céus, o Senhor também habita lá. Aí ele encerra dizendo: para onde eu vou? Deixa eu dizer algo ao teu coração. Não adianta, não tem para onde fugir, não tem para onde correr. Eu estou pregando para gente que hoje à noite entrou aqui preocupado, desesperado, dizendo: ninguém para me escutar, ninguém para conhecer a minha história, ninguém está disposto a me ajudar, ninguém está disposto a fazer alguma coisa, ninguém está disposto a conhecer a minha história. E Deus te traz aqui para dizer: eu conheço até mesmo o que você não disse para ninguém. Irmão, uma coisa é Deus falar que conhece o que você disse a outro. Alguém poderia declarar dizendo: é que ele escutou. Agora, como explicar um Deus que se apresenta e diz ao teu coração: eu conheço o que você nem disse para outro ainda? Deus te traz hoje à noite aqui para dizer ao teu coração: eu conheço as dores mais profundas da sua alma. Eu conheço as inquietações mais profundas do teu coração. Quem disse que porque alguém não parou para te ajudar, eu também não te conheço? Quem disse que porque alguém não estendeu a mão para te abençoar, eu também te abandonei? Deus está nesta casa hoje à noite para dizer ao teu coração e à tua alma: eu conheço a profundidade do teu ser, eu conheço as maiores guerras da tua alma, eu conheço os maiores desafios do teu coração, eu conheço as dores mais profundas da tua alma. Levante uma das mãos para o céu, se você quiser e puder, e feche os olhos por alguns segundos. Tem lágrimas sendo derramadas e não há dúvida de que Deus está entre nós. Eu paro aqui de maneira muito calma, quero fazer isso para ninguém dizer que foi por emoção. Eu sinto a voz de Deus bradando nesta casa hoje à noite para a tua alma, para dizer: eu nunca te deixei, eu nunca te abandonei, eu nunca me ausentei, eu nunca falhei e também não vou falhar. Deus nos traz hoje à noite aqui para dizer ao meu coração e ao teu coração: eu te vi trancado em lugares para ninguém te ouvir. Eu te vi quando as lágrimas desciam pelo rosto e ninguém tinha resposta para te dar. Eu te vi quando angustiado você caminhava dentro daquela casa, de um canto para o outro buscando resposta. Mas eu te trago aqui para dizer ao teu coração: eu te conheço, eu te conheço, eu te conheço. Olhe para cá. É tão extraordinário, eu já vou para a última. É tão extraordinário saber que tem um Deus que me ouve e um Deus que me conhece, porque Ele fará aquilo que ninguém está ouvindo e aquilo que ninguém conhece. Alguns anos atrás, minha mãe foi fazer um bolo. Nós éramos todos menores ainda, morávamos no condomínio juntos ainda. Ela fazendo o bolo, preparando para fazer aquilo. De repente, enquanto foi ao mercado e comprou algumas coisas, e na preparação, sentiu de fazer um a mais. Fez, não sabia para o que. De repente, ela sentiu no coração. Diz que sentiu, foi na vizinha, bateu na porta, a vizinha abriu, ela entregou o bolo. A vizinha não entendeu muito, mas entrou para casa, colocou na mesa. Tinha 2 filhos pequenos.
Os dois chegaram, minha mãe voltou para dentro de casa, e ela contando para minha mãe depois, quando colocou o bolo na mesa, o mais novo deles veio correndo, olhando para o bolo em cima da mesa, começou a chorar, começou em lágrimas, agradecer. A mãe, sem entender, tomou conhecimento e disse: o que é que está acontecendo? O que foi que aconteceu? Por que você está chorando? E um menino, disse, não me fale memória, 8 anos, começou a dizer para a mãe: mãe, hoje pela manhã, enquanto a senhora saiu para trabalhar e o pai também, eu acordei, estava com fome, fui no armário, não tinha nada, fui na geladeira, não tinha nada, eu voltei, um menino de 8 anos, voltei para o quarto, dobrei os joelhos e comecei a orar, e comecei a dizer: Deus, abre as portas para que a gente tenha alguma coisa. Abre as portas e traga alguma coisa. Ele em lágrimas dizendo para a mãe, e a mãe depois dizendo para minha mãe em lágrimas, disse: Deus escuta orações, Deus escuta clamor. Eu vim com uma boa notícia para o teu coração. Se Deus escuta a oração de um menino de 8 anos, que deseja apenas alguma coisa para comer, Deus escuta a sua oração também. Deus conhece a sua dor também. Deus conhece a sua luta também. Terceiro, Deus me ouve, Deus me conhece. Por último, Elifelete, Deus me livra, ou Deus é livramento. Oh, irmão, não sei se isso alegra o coração de alguém, porque Davi pode falar sobre livramento. Afinal, tem um Saul que, com medo de perder o trono e tomado por espírito maligno, pega a lança contra ele, joga contra ele para matar. A lança vem, pode até chegar perto, mas não fere Davi. Davi pode falar de livramento, porque enquanto todos estão com medo de um gigante, ele achou uma brecha, entrou na guerra e derrubou o gigante. Davi pode falar de livramento, porque na caverna de Adulão, escondido, com medo, Deus guardou. Davi pode falar de livramento, porque quando o leão e o urso veio no deserto para tocar nas ovelhas do seu pai, ele foi na contramão, tocou neles, matou eles, e não só as ovelhas, mas ele foi preservado. O que ele está dizendo é: Deus me ouve, Deus me conhece, mas Deus também é livramento. O salmista no Salmo 18 e o verso 2 declara dizendo: o Senhor é o meu rochedo, a minha fortaleza, o meu libertador, nele eu estou seguro. Isaías capítulo 41 e o verso 10 é Deus que diz: não temas, eu sou contigo, não te assombres, eu sou teu Deus, eu te ajudo, te sustento e te fortaleço com a destra da minha justiça. Isaías capítulo 43 e o verso 2 é Deus que diz: não temas, porque se entrar na água eu tô lá, se entrar no fogo eu tô lá, se entrar nos mares eu lá estou. O que Deus está dizendo é: eu sou livramento. Olhe para cá e eu encerro agora. Tem livramentos que Davi conhece, tem livramentos que Davi sabe. Ele viu a lança que veio na sua direção, mas não lhe feriu. Ele viu um urso que veio, um leão que veio e não lhe matou. Ele viu um Golias que está em pé, mas caiu por aquilo que ele fez. Só que tem guerras que Davi não sabe que está acontecendo. Quantos outros livramentos, além do que Davi viu, Deus não deu? É que sabe qual é o nosso problema? A gente agradece por aquilo que a gente vê, e olhe lá. E aí Deus nos traz aqui para dizer ao meu e ao teu coração: eu sou livramento na sua casa,
Porque tem coisas que chegou ou não chegou ao teu conhecimento que serviu de livramento. Um atraso que você reputou dizendo: perdi uma parte da reunião, perdi uma parte do culto, perdi parte de uma cerimônia. Deus te traz aqui para dizer, é que um atraso, você perdeu parte de algo, mas teria perdido a totalidade se eu não tivesse te guardado. Deus nos traz aqui hoje à noite para dizer, o meu nome na sua casa é livramento, o meu nome na sua família, alguém levantou a mão e eu vou dizer de novo, o meu nome na sua família é livramento. Não abaixe a mão por nada, levante a mão mais alto que você puder, eu já vou encerrar. Com a mão levantada para os céus, se você quiser e sentir liberdade para isso, feche os olhos por alguns segundos. Deus te traz aqui hoje à noite para dizer ao teu coração, é porque aquela reunião não deu certo, é porque aquele contrato não deu certo, é porque aquela porta não abriu, é porque aquele relacionamento acabou, que eu me apresento para dizer a você, eu sou livramento, eu sou livramento. Olhe para cá. Passe a partir de hoje a agradecer pelos livramentos visíveis, mas não se esqueça de agradecer pelos livramentos invisíveis. Felipe, o que é isso? É que você viu um acidente que aconteceu e você deveria estar, mas você não viu que uma rota que mudou do nada, um acidente aconteceu e era para você estar no meio. É que você viu que algumas crises chegou para alguns, mas porque você decidiu sair antes, não chegou para você também. Tem coisas que não aconteceram, não é porque você é bom, não é porque eu mereço, não é porque somos dignos, mas é porque Deus está dizendo, o meu nome na sua casa. Oh, irmão, alguém levante uma das mãos para receber. O meu nome na sua casa é livramento. Eu sinto graça e autoridade do céu para declarar esta palavra. Enquanto nós estamos reunidos aqui dentro da casa dele, tem livramento chegando para a tua casa, tem livramento chegando para os teus. Enquanto nós estamos reunidos aqui dentro, Deus está guardando a tua saúde, Deus está guardando a tua família, Deus está guardando os teus negócios. Enquanto nós estamos aqui dentro, Deus está dizendo, tem lança que você não viu, mas eu estou te guardando, eu estou te livrando. Só quem toma posse dessa palavra, dá um pulo dessa cadeira, fica em pé glorificando a Deus. O grupo vai adorar, mas olhe para cá. Eu queria que você voltasse para casa com essas 3 certezas hoje à noite. Deus te ouve. Eu vou dizer de novo. Deus te ouve. Deus te conhece. E Deus te dá e dará livramento. Não questione porque algumas coisas não aconteceram do jeito que você escreveu. Não questione porque que do nada uma rota mudou o sentido. Não questione porque que alguns atrasos chegaram enquanto você esperava uma resposta imediata. Deus te traz aqui para dizer, eu estou chegando com livramento. Oh, irmão, eu sinto graça e autoridade do céu para dizer à alma e ao coração de alguém, se prepare e comemore, agradeça, porque não pisará dentro da sua casa nada maligno. Festeje e seja grato, porque nenhuma má companhia, nenhuma palavra maligna entrará nos teus negócios, porque eu estou colocando uma barreira lá agora, eu estou blindando a sua casa agora, eu estou blindando a sua empresa agora.
Olhe para cá. Não questione se alguns sócios que já estavam dispostos a assinar contratos, baterem em retirada e dizer que não querem mais. É Deus dizendo, é porque eu não vou deixar que alguém que é macumbeiro, vive em outras situações, faça e esteja vivendo com você aquilo que eu gerei para sua casa e para sua história. Eu não vou permitir chegar até você nada maligno. Eu não vou chegar, não vou permitir chegar até você nada quebrado, nada maligno, nada que o diabo tenha lançado, mas eu estou me apresentando com livramento para sua casa. Enquanto eles vão adorar, eu queria orar com você e por você. Só que eu queria que você saísse do seu lugar rapidamente, viesse até o altar, mas espere. Eu queria que você saísse daí e viesse até o altar. Se você sair e vir dizendo, Deus falou comigo, e eu tenho convicção que Deus me ouve, que Deus me conhece, e que tem livramento de Deus chegando para a minha casa agora. Eu não estou dizendo para gente que crê que tem livramento chegando para depois. Eu estou pregando para gente que enquanto você está aqui, tem familiares na UTI, tem pessoas que você veio para cá orando dentro de um hospital, e Deus te traz aqui para dizer o meu nome agora, é livramento para os teus. Saia do seu lugar e venha até o altar.